Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Se é a primeira vez que você acessa o meu canal, é um prazer receber você aqui. Este canal é um canal onde nós estudamos a palavra de Deus. Você que já é inscrito, muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, eu quero pedir a você algumas coisinhas. Primeiro, inscreva-se, não custa nada, você vai me ajudar bastante inscrevendo-se no meu canal, acionando o sininho das notificações, porque isso é muito importante, né? Deixando o seu like no final do vídeo. Se você gostar do meu conteúdo, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal. E também que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham ter acesso ao estudo da palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje mais uma lição da EBD, das revistas da CPAD. Nós estamos isso aí no segundo trimestre, estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. Já estudamos a lição de número 1, e deu dons aos homens, né? Ali aprendemos de uma forma bem geral, sobre alguns dons, e também aprendemos os propósitos dos dons, e agora nós vamos para a segunda aula, né? O propósito dos dons espirituais. O texto áureo, né, diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe, você pode realizar a sua leitura aí, né? Porque é muito importante. Eu já fiz a minha leitura no estudo da lição. Está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, e também no capítulo 13, versículos 1 e 2. Tá bom? Então você pode fazer a leitura, porque a leitura é a base, né, da lição. Nós estudamos em cima da leitura bíblica em classe, e a lição também é feita em cima da leitura bíblica em classe. Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos estudar nessa lição? Nós vamos estudar o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Já falamos na lição de número 1, como eu já disse, alguma coisinha sobre os propósitos do dom espiritual, os dons espirituais. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, né, aprofundado o verdadeiro propósito dos dons espirituais. A lição, ela está dividida, como sempre, né, em 3 pontos. O primeiro: os dons não são para elitizar o crente. Gostei muito desse ponto aqui. O número 2, né, o ponto de número 2: edificando a si mesmo e aos outros. E número 3, edificar o corpo de Cristo. Então vamos lá, o primeiro ponto: os dons não são para elitizar o crente. Olha que coisa interessante, né? A igreja de Corinto possuía muitos dons. Se você ler 1 Coríntios 1, versículo 7, você vai ver isso, né? Que ela tinha muitos dons. Então Paulo fala desses dons, né? Mas não obstante a igreja de Corinto ter esses dons, ela era uma igreja carnal.
né? Era uma igreja carnal. Se você ler o capítulo 3, versículos 1 e o 3, você vai ver que Paulo chama a igreja de Corinto de carnal. Então isso quer dizer que os dons não são sinais de santidade. Grava bem isso. Os dons não são sinais de santidade. Tá bom? A igreja de Corinto era uma igreja que possuía muitos dons, porém era uma igreja carnal, né? Nós falamos na primeira aula sobre algumas coisas que havia de errado na igreja de Corinto. Uma outra coisa que nós podemos falar aqui nesse ponto é que o dom não é sinal de superioridade. Não é sinal de superioridade. O dom não quer dizer que a pessoa faz parte da elite da igreja. Vale bem frisar isso. Os dons não querem dizer que a pessoa faça parte da elite da igreja. Primeira coisa, a igreja não tem elite, né? Todos na igreja são servos, não tem elite na igreja, não tem um grupo da elite e o grupo dos subordinados, não. Na igreja todo mundo é servo. Há uma hierarquia, logicamente, né? O pastor, os obreiros, há uma hierarquia na questão de ordem, isso é lógico e deve haver, porém diante de Deus é todo mundo servo, isso é muito importante, né? Então os dons, eles não querem dizer nada sobre superioridade, muito pelo contrário, os dons são resultados da graça. Nós só recebemos dons pela graça de Deus. Isso é muito importante deixar aqui muito bem frisado, né? Os dons são resultado da graça de Deus. E aqui nós temos uma advertência, né? Uma advertência no livro de Mateus, capítulo 7, versículos, né, 21 e 22. Mateus, capítulo 7, temos uma advertência, porque às vezes a pessoa acha que tem o dom e ele acha que ele faz parte da elite, né? Como eu disse, não existe elite na igreja. Mas tem gente que pensa dessa maneira. E ele acha que ele também já está salvo, né? Eu tenho dons e os dons vão me salvar. Isso não é bíblico, né? Então temos aqui uma advertência. Jesus disse assim, ó, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui fica uma advertência para aqueles que acham que o dom o torna superior, né? Isso não é bíblico. Então esse foi o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui que nós aprendemos, né? Os dons não são para elitizar, né, os crentes, né? Não é para tornar ele parte da elite. Isso aí não é bíblico. Ponto 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Então, vemos aqui nesse ponto dois objetivos dos dons: edificar a si mesmo, né? Paulo diz, aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Então os dons servem para a edificação de si mesmo. Também os dons servem para edificar os outros. Na verdade, na maioria dos dons é para edificação do próximo. Na lição anterior, de número 1, nós vimos os dons de serviço. Então nós aprendemos ali sobre os dons de serviço que são para ações em prol do próximo. Então, nós vamos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 12. A Bíblia vai falar sobre isso, né? 1 aos Coríntios 14, versículo 12. Diz assim, assim também vós, como desejais
dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, ou seja, edificação do próximo, edificação da igreja. Isso é muito importante para o nosso entendimento aqui. Buscar os dons para a edificação da igreja. E os dons, eles também edificam o não crente. Olha que coisa interessante. Voltando aqui para 1 Coríntios 14, eu acho muito interessante isso aqui, ó. 14, versículo 24, diz assim, ó: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então Paulo aqui fala do dom de profecia, né? Se alguém entrar ali no momento do culto e ao Deus usar alguém em profecia para falar com aquela pessoa, né? Ou para falar algo na igreja, aquela pessoa vai olhar aquilo e vai ser convencido pelo Espírito Santo e de que Deus realmente está naquele lugar. Então, os dons também servem para a edificação do não crente, né? Tanto que os dons são usados também para a proclamação do Evangelho. Exemplo, dom de curas, dom de maravilhas, né? Quando Deus te usa com o dom de maravilhas, o dom da cura, o não crente vê aquele milagre e pode se converter através daquele milagre. Não que o milagre converta, mas o milagre vai chamar a atenção para que a palavra surta efeito no coração do pecador. Então, esse ponto 2, nós falamos aqui de 3 objetivos. Os dons edificam a pessoa, a si próprio, edifica a igreja, o próximo ali da igreja, e edifica também o próximo não crente. Isso é muito interessante para nós aprendermos aqui, né? O número 3, edificar todo o corpo de Cristo. Então aqui o objetivo, edificar todo o corpo de Cristo. Então nós entendemos que os dons só funcionam para a edificação da igreja se houver amor. Isso aqui é muito importante. Paulo fala no capítulo 12 sobre os dons e ele volta a falar no capítulo 14. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai fazer uma ponte entre o capítulo 12 e o 14, né? Ou um parêntese, né? Vamos dizer assim, para falar sobre o amor, mas uma ponte para ligar o amor aos dons, para dizer o seguinte: dom sem amor não tem funcionalidade alguma. Para que o dom funcione, é preciso amor, preciso que a pessoa tenha o amor de Deus. Devemos ser sábios no uso dos dons, pois estamos edificando a igreja. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 3, versículo 10, e ele diz, né? Vamos ler lá 1 Coríntios 3 e 10, que eu acho muito importante também esse texto. 1 Coríntios 3 e 10, a Bíblia diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Agora olha a advertência no final do versículo. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Tome cuidado, veja, observe como é que você está edificando, né, sobre o fundamento, fazendo a obra de Deus. Tome cuidado com isso, né, para ver se você está fazendo da maneira certa. Uma outra coisa que nós podemos falar nesse ponto é que nós devemos ser bons dispenseiros de Cristo.
Quem era o dispenseiro? Era o empregado da casa, né, que tomava conta da despensa. O dono entregava a chave da despensa da casa dele para que ele pudesse tomar conta. Então, tomemos cuidado, porque nós somos dispenseiros, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo 10, vai falar sobre isso, né? Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, olha o que a Bíblia diz. Primeira de Pedro, capítulo 4, e versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós temos que ser bons dispenseiros. Então é isso que nós aprendemos nesse ponto, né? Edificando o corpo de Cristo. Os dons só funcionam com amor, né? Precisamos ser sábios ao usar os dons para a edificação da igreja e não para enaltecimento próprio. E também precisamos tomar cuidado para sermos bons dispenseiros de Cristo. Tá bom? Para concluir, os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Então, o corpo de Cristo é como se fosse um arsenal, né? São armas que Deus nos deu para cumprirmos a sua missão na terra. Mais uma vez eu lhe peço, espero que essa lição, né, seja de bênção para você, e lhe peço mais uma vez, se assistiu o vídeo até o final, né, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe com os seus amigos, irmãos da igreja, né, colegas de trabalho, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que Deus te abençoe e até a próxima.